Então, olá pessoal, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Essa é a nossa 14ª aula da disciplina de Metodologia de Ensino do Jogo e do Esporte na Escola, do curso de especialização em Educação Física Escolar da ESEF UFPEL. Hoje o nosso encontro é um pouquinho diferente, conforme havíamos combinado. Hoje, a aula de hoje, dia 10/12 de 2020, né? Ela fica destinada para que vocês possam desenvolver o trabalho 3, que é a decorrência do trabalho 2 e do trabalho 1, ok? Então, lembro só que as nossas aulas estão todas disponíveis no YouTube, da número 2 até o número 14. Também alguns avisos aí para a gente não esquecer, né? Nós temos essa aula de hoje de uma forma um pouco diferente, vocês têm esse tempo para poder desenvolver o trabalho 3. E na semana que vem nós temos a nossa última aula, a aula 15, né? A aula de 17/12, a última aula do ano, e essa aula normal, ok? Lembro também que temos uma orientação coletiva com aqueles que, enfim, me procuraram, que a gente dialogou sobre as questões da orientação do trabalho final, e isso ficou para o dia 17/12, antes da nossa aula normal, então, às 18 horas. É um encontro de no máximo 45 minutos. No dia 7 de janeiro, eu lembro também que nós temos aí uma aula para trabalhar as dúvidas de vocês sobre a produção final da disciplina, ok? Bom, na aula da semana passada a gente fechou, né, então o nosso círculo, né, vamos dizer assim, tentando aí fechar a lógica com a qual a gente trabalhou ao longo de toda essa disciplina, saindo de elementos do campo conceitual e entrando para uma discussão no campo metodológico, tá? E a lógica do trabalho 3 não foge a isso. O trabalho 3 ele se estabelece da mesma forma que os anteriores, né? Tentando estabelecer uma linha, né, de raciocínio, né? Aonde você já tem boa parte você já tem um bom caminho, né, andado na parte 1, onde vocês vão recuperar, né, o trabalho 1 de vocês. Na semana que vem a gente vai falar mais sobre o trabalho 1, certo? Na aula do dia 17, conforme a gente havia combinado. A parte 2, então, vocês já entregaram, vocês postaram já no e-aula, né? Lembro que todos e todas devem postar, mesmo aqueles que fizerem dupla ou trio, enfim, porque é preciso estar computando a abertura da nota de vocês no sistema do e-aula, e se vocês não postam, o trabalho fica bloqueado, eu não consigo aferir uma nota lá para vocês depois que eu fizer a leitura, tá bom? E agora a parte 3, né? Então, relembrando, né, a parte 1, hoje eu não vou me estender muito, a gente vai fazer uma rápida orientação geral do trabalho 3, nada que a gente já não tenha feito, né? Mas é bom estar frisando aí a importância de qualificar os elementos que vocês produziram no trabalho 1, né? Sobre jogo, esporte, esportivização e educação física escolar, pensando nexos, né, entre o jogo e o esporte na educação física escolar. Essa é basicamente a linha, né, de trabalho da primeira parte. A segunda parte que vocês já entregaram também, né, há alguns dias atrás, é apresentar uma breve descrição, então, de onde que essa referência teórica, esse referencial teórico que vocês produziram, né, vai se estruturar enquanto uma materialidade, né? Então, ali vocês têm que fazer uma breve descrição do contexto, né, falar da comunidade, da escola, dos estudantes, que hipoteticamente vocês vão trabalhar com essa proposta. Lembrando que vocês podem desenvolvê-la de modo remoto, no caso, né, de modo virtual, a proposta, ou podem pensá-la, né, hipoteticamente, numa intervenção presencial. Aí vocês podem jogar com as possibilidades, não há nenhum impeditivo, né, dessas duas questões aí. E aí, em linhas gerais, vocês vão falar sobre a unidade didática de vocês, o que vocês pretendem fazer, quais são os elementos que vocês pretendem abordar, né? Enfim, vão dar um desenho, né, como vocês fizeram no trabalho 2. E agora no 3, sim. Agora no 3 vocês vão apresentar a proposição de uma unidade didática para o ensino do jogo, para o ensino do esporte, depende daquilo que vocês vão desenvolver, né? Então aqui é menos importante a questão do conteúdo, vocês podem ficar à vontade para estruturar isso de acordo com aquilo que vocês vão implementar,
ou que vocês, por exemplo, estão trabalhando no seu contexto de intervenção, ou que pretendem trabalhar, ou enfim, algo que é importante para determinado contexto. E mais importante, pensar, né, a organização metodológica de como vocês vão estruturar a unidade didática. Né? Na semana passada, a gente trabalhou os passos da unidade didática. E a gente precisa lembrar, né, que há alguns elementos, né, que a gente não pode esquecer. E aí tomamos como referência alguns trabalhos, por exemplo, e a gente abordou um pouco mais o trabalho do professor Paulo Carlan sobre o esporte, o ensino do esporte na escola, uma abordagem a partir do trabalho de tese de doutorado dele, e o trabalho do professor Fernando Gonzalez e do professor Walter Bracht. São os dois referenciais que nós nos situamos mais para poder pensar, porque também não adianta a gente povoar vocês com referenciais e a gente ter dificuldade depois de arquitetar a articulação entre eles, né? Então, nós trabalhamos com menos referenciais, tentamos trabalhar melhor sobre aquilo que eles estruturam e como eles propõem a questão das unidades didáticas, ok? Então, nesse sentido, acho que tem um bom percurso pela frente aí, vocês têm boas condições para poder produzir bons trabalhos. Enfim, penso que a gente está encaminhando bem essa terceira parte, né? E a gente usou como referência, acho que vocês vão lembrar, e aí eu estou recuperando aqui, o basquetebol dessa proposta do Fernando e do Walter, né? Do Gonzalez e do Bracht, né? Onde eles trabalharam esportes de invasão como conteúdo específico, nesse caso o basquetebol, para uma turma de 7º ano, no exemplo que eles trabalharam no livro que eles produziram, tá? Então, eu lembro da fase do diagnóstico, da descrição de problemas, da organização dos temas a serem desenvolvidos, dos objetivos da unidade, né, que devem ser gerais e específicos, que vão se desdobrar a partir do diagnóstico, né? Os conteúdos das aulas, né, transversais e específicos, por exemplo, saberes conceituais, saberes técnico-táticos, né, saberes, por exemplo, críticos para pensar determinadas relações que podem se estabelecer a partir das aulas, né, como, por exemplo, a questão da cooperação e da competição. Bom tema para pensar, né, um eixo transversal de diálogo nesse sentido. E aí depois vocês vão organizar o planejamento das aulas da unidade didática. Não precisa esmiuçar tanto, botar aula por aula, o que vão fazer em cada aula. Não, vocês podem colocar em grandes blocos, né? E podem descrever as aulas a partir do número de aulas que vocês vão desenvolver, que materiais vocês pensam usar, se vocês vão desenvolver a partir de alguma metodologia específica de ensino, né? As atividades que os alunos vão desenvolver, os temas de casa, papel do aluno, o evento. Veja, isso está tudo no planejamento das aulas de maneira mais extensa, né? Vocês não precisam descrever com tanto detalhamento, tá? Vocês têm que colocar essa ordem, essa estrutura, isso que eu quero dizer, né? Essa estrutura e trabalhar a partir dela, né? E a partir daí vocês vão propor uma avaliação nesse processo todo, que é a parte que encerra. A gente havia trabalhado nas últimas aulas com a ideia de pensar os eventos, né, como parte final de uma unidade didática, né, uma competição, um evento, uma atividade cooperativa, enfim, aquilo que vocês podem pensar como algo que foge do cotidiano, né, e inclusive seria bom se fosse fora da escola, né. Nós também trabalhamos 2 exemplos de unidades didáticas para além do basquete, né, mais citamos do que trabalhamos, né, os espaços de lazer, prática esportiva do bairro. E jogar, torcer e viver o futebol. 2 unidades didáticas que estão no livro Afazeres da Educação Física Escolar, organizado pelos professores, produzido pelos professores Fernando Gonzalez e Alex Fraga. Certo? Numa dessas propostas, os espaços de lazer, prática esportiva do bairro, lembram que era a ideia do mapeamento das práticas nos espaços onde os alunos moravam, na sua comunidade? Era uma unidade didática com 4 aulas. Já jogar, torcer e viver o futebol já era uma unidade didática com 14 aulas. Então, não há um número específico que vocês precisam, né, desenvolver, dizendo, enfim, colocando aí os elementos que vocês, de acordo com aquilo que vocês vão precisar, né, de acordo com aquilo que vocês vão desenvolver.
Então, em linhas gerais, era isso, tá? Eu fico à disposição para a gente continuar dialogando. Na próxima terça-feira, se não me engano, é dia 15, né? Isso, dia 15, né? Na próxima terça-feira, às 11 horas, aqueles que tiverem dúvidas, enfim, já estiverem com alguma produção encaminhada e quiserem dialogar, a gente vai estar à disposição a partir das 11 horas no mesmo endereço da aula. Tá bom, gente? Então, um abraço, fiquem bem e bom trabalho para vocês, certo? Temos bastante coisa a fazer ainda, mas dentro daquilo que a gente já vem se propondo a trabalhar desde o início da disciplina, tá bom? Fiquem bem aí, boa semana para vocês. Nos encontramos na próxima aula. Um abraço, fiquem bem.